Hello! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso programa Espaço de Ideias. E hoje recebendo aqui a querida empresária Vivian Ribeiro. Seja bem-vinda, Vivian. Muito obrigada, Fabiana. Agradeço o convite, essa oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando ideias, experiências e um pouco da minha história. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. E aqui também a irmã dela, Neriane Ribeiro, que está aqui nos bastidores, que ajuda, assessora, tira foto. É o braço direito, esquerdo, as pernas. As duas pernas, exatamente. Eu sei bem como essa é isso. É fundamental. Gratidão, Neriane, por estar aqui também com a gente no programa Espaço de Ideias. Vivian, gostaria que você compartilhasse com a gente primeiro um pouco da sua história. Aqui no interior, não sei se você já ouviu essa expressão, você é filha de quem? Com certeza. Você é família de quem? Neta de quem? Neta de quem? Conta um pouquinho pra gente. Claro. Bom, sou de Tremembé, nascida e criada em Tremembé. Filha de Lúcia e Mazola, como todo mundo conhece os meus pais lá na cidade, e fui filha única por muitos anos. E depois vocês vão entender por que eu estou mencionando isso, que é um fator bastante importante, né? Fui filha única por muitos anos, uma infância tranquila, na pacata Tremembé, antigamente era muito seguro, muito tranquilo mesmo. Então eu tinha que ocupar meu tempo com ideias, né? Eu precisava explorar minha criatividade, não tinha muitas crianças no meu convívio, então a minha brincadeira preferida era de escolinha. Escolinha aquela da lousa? Aquela da lousa, sim, lousa, com giz, com cartilha. A minha mãe trabalhava fora, então eu ficava com uma tia-avó que tinha duas filhas que eram professoras. Então elas me presenteavam com cartilhas, sobras de... Antigamente era feito no mimeógrafo, aquele cheiro bom, eu gostava do cheiro, né? Então elas me traziam diariamente, aquilo virava um brinquedo. E eu brincava muito disso, gostava de brincar, de vender coisas. Enfim, eu usava muito a minha criatividade, mas assim, a minha brincadeira preferida de longe era a escolinha. Hoje já rodei bastante por esse mundo, vou compartilhar um pouco isso com vocês também, mas acabei voltando para Tremembé, moro em Tremembé hoje, sou casada, tenho um filhinho lindo de 6 meses e hoje atuo aqui em Pindamonhangaba. Brincando de escolinha. Brincando de escolinha. Eu virei adulta, mas a brincadeira continuou. Continua, né? E dentro desse processo que você... desde criança já gostando de ensinar, de compartilhar o seu ensinamento, em que momento que entra o segundo idioma? Quando que você começa a estudar um segundo idioma na sua vida? Bom, então como eu disse, sou de uma família humilde e na adolescência, na infância já despertou o interesse pelo idioma, né? Eu via fitas cassetes com opção em inglês, essas coisas, e aquilo me chamava muita atenção. Eu queria entender aquilo, desde criança, mas, bom, o tempo passou e aquilo não se tornou tão importante. Na adolescência, eu senti essa necessidade de novo, tinha o contato bem pouco na escola, mas aquilo, assim, se fazia algo, uma sede que eu tinha, que eu precisava entender. E como eu disse, de uma família humilde, naquele tempo os cursos eram muito caros, não tão acessíveis como hoje. E Tremembé nem tinha escolas de inglês, para falar a verdade. Então, se quisesse estudar, ainda tinha que ir que ir para Taubaté, pegar um ônibus e ir para alguma outra cidade. E naquele momento, meus pais não tinham condições de me pagar um curso de inglês. Você tinha quantos anos? Então, o que eu fiz? Eu tinha 14 anos. 14 anos. É bem no começo da adolescência mesmo. Oitava série. Oitava série. Comecei a ouvir música internacional. Eu estudava numa escola que tinha muito acesso à música. Então, eu escutava, teve a banda YouTube, foi fundamental para despertar meu interesse, eu precisava Inclusive, parece que eu vi nas suas redes sociais que você foi num show do YouTube. Fui, depois de 30 anos, aquela banda de adolescência que me inspirou a aprender inglês e me ajudou muito, porque eu aprendia com as músicas. Agora, finalmente, eu realizei esse sonho de assistir ao show da banda. Então, aos 14 anos, eu comecei a estudar inglês sozinha, Fabiana. E foi assim que eu aprendi inglês. Eu nunca fiz curso de inglês. Sozinha e sem essa história ainda não existia. YouTube,
Facebook. Não, nada, não tinha internet. Internet. Eu já tinha ouvido falar, aos 14 anos a internet já existia, mas assim, era algo inacessível, eu nem sabia o que era direito. Tudo muito caro, só as grandes empresas muito tinham, caro, né? eu não tinha computador em casa, e mesmo que tivesse, depois de alguns anos teve aquele acesso à internet de escada, mas nessa época, quando eu tinha 14 anos, não havia absolutamente nada disso. Então eu comecei a estudar sozinha, com livro, Com CD. livro de alguém? Alguém te emprestava um livro? Sim. Com 14 anos, eu estava passando para o ensino médio, então eu tive uma professora aqui de Pindamonhangaba, inclusive a professora Yoshie, no Instituto João Gomes de Araújo, eu fiz o ensino médio lá. Eu devo quase tudo que eu sei a ela, porque foi ela quem me patrocinou. Ela me emprestava livros, xerox, porque às vezes eu não tinha dinheiro para tirar cópia, e ela quem me ajudou, me incentivou e não permitiu que a falta de acesso de material me fizesse desistir. Então ela providenciou, me emprestou muitos livros e eu estava sozinha, e quando tinha algum assunto que eu queria ir além, pegava a minha carteirinha, ia até a biblioteca, emprestava livro, aí tinha que devolver na data, enfim. Gostaria até de fazer um parênteses nesse pedaço, Vivian, porque às vezes até essa pessoa que está nos assistindo já pode ter tido essa oportunidade. Eu tive uma professora que cuidou muito de mim, da minha mente na questão matemática, porque eu tinha muita dificuldade com a matemática. Então, como educadora, até falando de repente para esse professor, esse educador que está aí, a diferença que faz quando você olha diferente para um aluno seu, exatamente, de estender as mãos, como essa professora acolher, Oxie, né? Pôr para fora. Como chama? Oxie? Oxie. Um beijo para você, professora, e gratidão pelo que você fez na vida, na carreira da Vivian, a diferença que você fez, né? Total diferença. Aproveitando tanto para motivar o professor a olhar diferente para aquele aluno que tem interesse, e para o aluno que tem um professor que te estende a mão, dê valor. Exatamente, valorize o seu profissional que está ali, disposto a te ajudar, compartilhando algo que é incomparável, que é o conhecimento. Né? E a partir do momento que você transfere aquilo, ninguém mais tira de você. Exatamente. Então, e aí você começa, a professora começa a te ajudar, te empresta livros, CDs. Quando você fica curiosa, querendo aprender mais, você vai na biblioteca da sua cidade. Quer dizer, isso é possível também. É possível. Não deve ser fácil, né, Vivian? Você vai falar disso depois no terceiro bloco. Sim. Mas era o recurso que você tinha e você foi usar o que você tinha. Eu agarrei o que eu tinha, né? Eu agarrei e fui atrás e não me deixei parar pelas dificuldades de, vou ter que ir até a biblioteca, né? Que às vezes, hoje em dia, nossa, ir na biblioteca pegar livro, ninguém faz isso, né? Uma atividade que demanda muito tempo. E naquela época, eu era adolescente, eu tinha bastante tempo disponível, então eu aproveitei todas as ferramentas que eu tinha naquele momento. E aí você durante quanto tempo você conseguiu já adquirir fluência no inglês através de estudando sozinha? Eu me lembro que eu comecei então ensino médio, 14 para 15 anos, eu me lembro que aos 16 anos eu tive a oportunidade de trabalhar como voluntária, como intérprete. Um grupo de americanos e australianos que estavam em Taubaté e não tinha mão de obra para traduzir todos aqueles missionários, eram mais de 30, um grupo gigante, de Austrália, Canadá e Estados Unidos. Vivi, eu vou pedir para você segurar, fica aí com a gente, ela vai contar essa história aí para a gente depois do intervalo, tá bom? Espaço de Ideias, o programa que inspira você e seus negócios. Voltamos aqui no nosso programa Espaço de Ideias e recebendo aqui duas queridas, Vivian Ribeiro e também a irmã dela, Neriane Ribeiro, que está aqui nos bastidores. E a Vivian contava pra gente em que momento
que você começa a colocar esse inglês em prática e adquirir fluência, né? Já porque você contou pra gente que aprendeu inglês sozinha. Exatamente. Então, mais ou menos depois de 2 anos nessa disciplina, nessa rotina, que eu tinha uma rotina de estudos, de estudar inglês pelo menos 1 hora todos os dias. Então, eu tive a oportunidade de me voluntariar para ser intérprete de um grupo de americanos, canadenses e australianos que estavam em Taubaté. Então, eu fui com a cara e a coragem. Não tinha outras pessoas? Tipo assim, não tiveram pessoas que se candidataram? Não, pouquíssimas pessoas que tinham o domínio do idioma e que se dispuseram a ir lá, né? Pouquíssimas pessoas. E voluntário, né? Olha que legal. Voluntário, exatamente. Fazer o bem. Eu falei, vão ter que me aceitar. E me aceitaram, e eu lembro que foi minha primeira oportunidade. Eu nunca tinha falado inglês com nativo, e o meu inglês era aquele inglês dos livros. E eu praticava com a minha professora ali na sala de aula, ela, né, dava uma aula diferenciada para quem queria falar. Enfim, ela conseguia administrar a sala em diferentes grupos. Então, eu fui com a cara e a coragem, e minha mãe foi junto, porque eu tinha 16 anos. Ela falou, não vou junto ver o que está acontecendo. Aí eu lembro que eu comecei a me destacar, porque eles falavam e tinha coisas que só eu conseguia entender. Então, os outros intérpretes acabaram me chamando e eu meio que administrei a coisa ali. Virou uma supervisora ali dos voluntários. Exatamente, a coisa foi acontecendo. E a única coisa que eu lembro, eu me envolvi tanto, falei, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Ajudar pessoas através do idioma inglês. E eu só lembro que ao final, minha mãe junto o tempo todo, eu só lembro que ela falou assim, agora eu acredito que você sabe falar inglês. Porque até então ela não via, ela só me via lá nos livros, e quando que essa menina vai falar? Ela falou, não, agora eu acredito que essa menina vai falar inglês. Então, nesse momento, assim, foi a primeira ideia, aquela lâmpada, né? O primeiro insight, exatamente. Que eu falei, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Eu não sei como, quando, por quê, de que jeito, mas é isso. E aí, então, eu já estava com 16 anos e aos 18 anos eu comecei a dar aula de inglês. Em escolas de outras pessoas, Sim, outros empresários. Eu conheci uma escola que, depois de um tempo, eu falei, eu quero fazer aula de conversação agora. Preciso ter esse contato. Então, eu procurei uma escola em Taubaté também, porque, como eu disse, em Tremembé não tinha. Para fazer aula de conversação com professores nativos. Então, eu procurei um professor nativo, americano, uma britânica, porque eu queria aprimorar nisso. E aí eu gostava daquela escola, conhecia a diretora, então eu falei para ela, olha, eu vou fazer 18 anos, porque tem aquela coisa menor de idade e tal. Então, quando eu fizer 18 anos, eu queria pedir uma oportunidade para você para dar aula nessa escola. Porque você já estava sendo aluna ali, né? Sim, e ela conhecia ali o meu compromisso com as aulas, né, os meus resultados. Então, ela falou, tudo bem. Então, começando o próximo ano, você já vai estar com 18 anos, eu vou te dar algumas turmas de crianças para ver, né? E foi a minha primeira oportunidade de ensinar, de trabalhar. E fora que no ensino médio eu já ajudava muito os meus colegas que tinham dificuldade no inglês. Porque era uma troca. Até você falando nisso, inglês é um idioma que muitos brasileiros têm já pré-determina, né, estabelece uma crença de que é difícil. Eu vou falar até por mim. Que eu também colocava isso. Eu acho que eu talvez não aprendi inglês, confesso para você na sua frente, porque eu já tinha colocado de que é difícil. Hoje nós estudamos um pouco sobre neurociência, sobre programação neurolinguística. Eu entendo que eu contribuir com o bloqueio da minha própria mente para aprender inglês. Certamente. Mas assim, tem uma boa e uma má notícia. A má notícia é que você não está sozinha. Né? A boa notícia é que você não está sozinha. E a má notícia é que é uma realidade muito grande. Hoje, no Brasil, por volta de 95% da população não domina o idioma. O Brasil, no ranking, atualmente, nos últimos anos, está cada vez pior.
né? O nível de número de pessoas que falam inglês. Isso é muito triste, porque deveria ser o contrário. Deveria aumentar com globalização, com mercado, com crise, internet, né? Com internet. E não, cada vez mais o número de pessoas que dominam o idioma no Brasil diminui. Então, isso são bloqueios, talvez o sistema, a forma que o inglês é apresentado na escola. Nem todos têm a oportunidade que eu tive de ter uma excelente professora que cuidou de mim. Então, criam-se bloqueios, barreiras, às vezes até um ódio pelo idioma. O que eu percebo, né, é que você já não teve esse bloqueio. Tipo assim, Não, você ouvia as nunca. músicas, já falou que você queria, aí você foi para os livros, você falou uma palavra fundamental que serve para não só para o inglês, mas para o inglês eu vejo que é fundamental, que é a disciplina, mas como tudo na vida que vai fazer, que a gente se compromete a fazer, a disciplina é um comportamento fundamental. Fundamental. Mas em nenhum momento, por exemplo, você falou, nossa, mas foi difícil, Como foi para você exatamente essa parte da dificuldade? Como você lidou quando você via que você não ia conseguir aprender, por exemplo? Uma habilidade que eu sempre falo que para mim foi muito difícil foi o que a gente chama de listening, que é a audição. Então, de todas, para mim foi o mais difícil. Eu tinha muita dificuldade de entender os nativos. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, se essa é a habilidade que está mais difícil, é que eu vou ter que dedicar mais tempo a ela. Então, o que eu fazia? Se eu fosse estudar 1 hora, sei lá, às vezes 40 minutos era fazendo isso, porque para mim era um desafio. Eu falei, não é possível que eu não vá entender. Então, a dificuldade existiu, mas você com certeza desenvolveu comportamentos para vencer esse desafio. Exatamente. Eu não admiti, não, eu domino a língua, eu sei o que está escrito, porque quando eu pegava lá um script, alguma coisa, eu falei, não acredito, eu sei isso. O script Por que é que o eu texto, não entendi? gente. O texto ali, como se fosse a legenda do que a pessoa está falando. Quando eu via no livro, então é isso que ele falou. Eu falei, não, mas eu sei isso na teoria. Por que eu não entendi? Então eu explorava e eu gastava mais tempo naquela dificuldade, porque eu não aceitava. Não foi fácil. Mas não o é desafio fácil. existiu e você tinha que vencer. Tem pessoas que têm dificuldades na pronúncia. Muita gente fala, eu não consigo enrolar a língua, fazer aquele som. Para mim, a habilidade mais difícil foi a audição, entender os nativos no seu ritmo natural de fala. Mas aí foi que eu decidi, então, que eu deveria estudar mais ou dedicar mais tempo a essa prática. Naquela sua dificuldade, até porque eu acho que alguns têm dificuldade para ouvir, outros na pronúncia e outros na escrita. Exatamente. Mas segura aí, fique com a gente, depois do intervalo ela vai contar sobre a ideia, a empresa que é um sucesso, e o trabalho que vem invadindo o Brasil e ajudando muita gente a falar inglês para a vida e para a carreira. Fique com a gente. Voltamos aqui no nosso programa Espaço de Ideias, recebendo aqui hoje a empresária Vivian Ribeiro e sua irmã Neriane Ribeiro, que está também aqui nos bastidores. E Vivian, você contava pra gente dos desafios, né? Que você também, mesmo estudando sozinha, encontrou dificuldades, mas venceu e realmente aprendeu a falar inglês com fluência. Exatamente. Bom, então nesse meu processo eu fui vencendo essas dificuldades, fui aprendendo, fui buscar mais conhecimento, fui fazer aulas com professores nativos para melhorar alguns aspectos. Nativos são aqueles que moram lá, que vieram de outros países? Sim, cuja primeira língua, a língua mãe, é o inglês. No caso, americanos e britânicos, que foram os professores que eu tive. Então, uma vez decidida que ajudar pessoas através do inglês era a minha missão de vida, eu fui fazer letras. Claro, sim. Né? Me formei em letras pela Universidade de Taubaté, mas ainda sentia que eu podia buscar mais conhecimento, que conhecimento é uma fonte inesgotável. Então eu fui realizar um outro sonho, que era fazer um intercâmbio e morar fora. Que legal! Né? E com foco de
melhorar o inglês, ter mais conhecimento e viajar, que era um sonho que eu tinha de conhecer o mundo, viver um mundo sem fronteiras. Então, tive a oportunidade, após a faculdade, de estudar e fazer o intercâmbio na Holanda. E por que Holanda e não Estados Unidos, ou Londres, ou Austrália? Eu queria entender como que um país como a Holanda, cuja língua oficial é o holandês, falava inglês tão bem, se lá praticamente não existe escola de inglês. Uau! Aí eu falei, Ótima como que eles aprendem? Eu quero trazer isso para o Brasil. Se eles conseguem e lá não tem curso de inglês, a gente consegue também. Então, eu escolhi um país que falava inglês, mas não era a língua oficial, porque eu queria entender o processo de aprendizagem. O acesso como segunda neurológico, língua. Como que eles funcionavam. Exatamente, como segunda língua, porque não é a língua oficial, mas todo mundo fala inglês perfeitamente. Então, eu tive a oportunidade de passar um excelente ano, adquiri muito conhecimento, estudei, frequentei escolas de crianças para ver como que acontecia aquele processo natural do bilinguismo. Então, depois de um ano, voltei para o Brasil, vamos colocar isso em prática. E tive a oportunidade, ainda na Europa, recebi um convite para trabalhar no projeto bilíngue em Pernambuco, com o falecido governador Eduardo Campos. Um projeto maravilhoso que ele desenvolveu para escolas públicas e crianças carentes, adolescentes carentes. Muito legal. Então, eu passei um ano em Recife e todo o estado de Pernambuco nesse projeto, no qual eu capacitava os professores do projeto para ensinar essas crianças e adolescentes. E quem tinha um destaque maior tinha a oportunidade de estudar um semestre no exterior. Que bacana, muito legal. Então, foi uma oportunidade assim que eu pude passar para esses professores o processo do bilinguismo, como fazer o que eu aprendi lá fora. Eu treinei professores no estado de Pernambuco inteiro. Viajei de canto a canto naquele estado. Muito legal. E em que momento vem a ideia de você montar a empresa que vocês têm hoje e a nova ideia que está aí no Plano de Expansão Brasil? Sim, então eu em Pernambuco, como eu disse, eu decidi ser professora porque eu gostava de ajudar pessoas e impactar a vida da pessoa de alguma forma. E eu percebi que ali, treinando os professores, eu ajudava pessoas, mas a minha influência ali com os professores estava um pouco limitada, porque eu passava técnicas, didática, mas é muito diferente você ver uma pessoa se alfabetizando em inglês, você vê um aluno conseguir passar numa entrevista, é outra vibe. Então eu falei, bom, eu acho que a minha missão aqui, um ano treinando professores, já é suficiente. Foi cumprida a missão. Foi cumprida, eu preciso voltar para casa agora e voltar a dar aula para pessoas que não falam inglês. Então, foi quando comecei, surgiu a Viva Idiomas, que está indo para o seu 4º ano, graças a Deus. 4 anos já, que legal, hein? Seu 4º ano. E com um trabalho personalizado de ensino de idiomas que tem essa falta no mercado para o público adulto, né? Que precisa ter uma necessidade individual, uma coisa ali específica, que um curso mais geral, de repente, não atende. Então, um curso personalizado de inglês para adultos. Quando você diz personalizado, tem a ver também com os comportamentos, até com os tipos de comportamento, porque tem profissional que tem mais facilidade, uns aprendem mais rápidos, né? Uns têm um tipo comportamental, outros diferentes. Sim. E a Viva Idiomas, ela tem essa pegada, vamos dizer assim, de entender Exatamente. O diagnóstico do perfil comportamental da pessoa, junto com o objetivo dela e preparar algo exclusivo. Exatamente, a aula é preparada ali sob medida, tailor-made, sob medida. A Fabiana Araújo precisa disso, então cada aula é preparada com esse objetivo. Por exemplo, às vezes tem alguém que precisa viajar, vai viajar daqui 1 ano, ou vai viajar daqui 8 meses e precisa... Sim. E aí vai lá, olha, eu quero isso, eu vou viajar a passeio, ou eu vou viajar a trabalho. Exatamente. E aí vocês preparam... Um curso sob medida para a necessidade daquele aluno, daquela pessoa. Muito legal, tanto para carreira, para entrevista de emprego, pessoas que já falam inglês e precisam aperfeiçoar. Como foi seu caso, que você precisava conversar com alguém? Eu precisava praticar, exatamente. Vocês devem ter muitos alunos assim, né? Que às vezes precisam conversar com alguém. Sim, exatamente. Então, eu tenho um caso de aluno, olha, eu já falo inglês, mas eu estou indo para a Austrália.
tem um sotaque específico, eu preciso me acostumar. Então, as aulas vão ser preparadas com áudios, com vídeos de pessoas nativas australianas. Então, é nesse sentido. Muito legal. Muito e a nova ideia, depois de 4 anos, vocês vêm agora com uma novidade, que é esse mundo online, digital. Você pode utilizar aqui desses últimos instantes nós para falar um pouquinho desse meio digital e como que as pessoas entram em contato com a Viva Idiomas para saber tudo isso. Sim, então buscando impactar e ajudar cada vez mais pessoas, temos hoje o nosso curso online Inglês com Vivian Ribeiro, que atende pessoas de todos os estados do país e brasileiros que moram fora também. Então, assim, a internet me possibilitou fazer a minha missão ainda maior. No mundo. No mundo, não tem fronteiras, não tem limites. Então, hoje nós estamos presentes nas redes sociais, Inglês com Vivian Ribeiro, no Facebook, Instagram, Vivian Ribeiro Inglês, um canal no YouTube com muito conteúdo gratuito, porque seria até hipocrisia da minha parte falar, eu só vou ajudar quem pode comprar o meu curso ou quem vai se tornar meu aluno. Até porque você aprendeu inglês gratuitamente, né? Você teve que, Exatamente. O aperfeiçoamento, você teve que investir, existe um preço, né? Sim. Existe um preço. Você aprendeu um pouco, mas depois você teve que investir para aperfeiçoar, né? Então, a minha forma de retribuir isso, de voltar isso para a sociedade é a geração de conteúdo de qualidade. Muitas lives, vídeos toda ensinando. terça-feira, uma live no Facebook. É uma aula de inglês no Facebook para todo mundo. Semanalmente tem um vídeo com conteúdo de inglês no YouTube. E dicas via WhatsApp que você pode receber no seu celular, dicas personalizadas, de acordo com o seu nível de inglês, a sua idade, o que você gosta, é algo assim totalmente gratuito. Qual WhatsApp? WhatsApp, o número DDD 12 98172 1621. Só nos mandar uma mensagem, quero receber dicas de inglês. E assim eu sigo com a minha missão de oferecer às pessoas um mundo sem fronteiras e ajudar pessoas independente de estado, local, idade. A internet nos possibilita essa... É uma ferramenta maravilhosa se for bem usada. Então, estamos aí, Inglês com Vivian Ribeiro, para o mundo. De Tremembé para o mundo. Vivian, gratidão pela sua presença aqui. Gratidão, Neriane, também, que está aqui nos nossos bastidores. E parabéns pelo impacto que vocês têm causado no nosso planeta. Não vou nem falar no Brasil, mas no nosso planeta. Eu parabéns, que tá? Gratidão por ter vindo. Eu que agradeço. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, a loja Zap Modas, que você fica ainda mais linda, gastando sempre muito pouco, e o Salão Mais Hair. Até o próximo programa Espaço de Ideia.